Bom, pessoal, agora eu queria falar com vocês sobre energia elástica, relação força-comprimento. Esquece, vamos parar aí. Não é isso. Por quê? Gravando. Oi, gente, queria falar com vocês sobre uma propriedade importante do elástico que acontece exatamente igual no tecido muscular. Então, nós vamos usar o elástico para ver como acontece numa situação com o uso dele, né, do elástico, para depois pensar em como isso a gente pode passar lá para o conhecimento do tecido muscular dentro do corpo humano. Pensando na situação do elástico, é muito parecido com uma fibra muscular, porque o elástico faz a mesma coisa, ele tem a propriedade de elasticidade, que o tecido muscular também tem, mas ele, quando eu encurto o elástico, quer ver, você estica para lá o elástico, estica para o lado de lá. Isso. Quando o elástico é esticado, na hora que ele encolhe, né, que ele recolhe, ele vai puxar as duas extremidades na direção do centro, né? Não é o elástico que determina a direção do movimento, e sim o encurtamento dele vai provocar o encurtamento das duas extremidades na direção do centro. Então, por que eu estou falando disso? Porque no tecido muscular acontece muito parecido. Quando a gente contrai o músculo, né, numa contração concêntrica, a tendência do movimento é trazer as duas extremidades onde ele está inserido, né, na direção do centro. Tanto é que o nome da contração está dizendo isso, concêntrica, né, na direção do centro. Então, vou dar um exemplo aqui com elástico. Imagina o seguinte, imagina que ele é uma alavanca óssea, ela representa outra alavanca óssea, e eu vou esticar esse elástico, tá? Aí, para poder chegar a simular uma situação como uma contração muscular. Então, esse elástico, se eles liberarem para o elástico movimentar, imagina o seguinte, considerando o peso dela e o peso dele, a hora que esse elástico começar a encurtar, a tendência é que ela, que é muito mais leve, essa alavanca do lado de cá mais leve que a alavanca de cá, se movimente na direção daquele ponto que está mais fixo, porque ele está mais estável por causa do peso dele, tá? Então é uma situação comum de acontecer, o elástico está tentando fazer isso, trazer as duas extremidades na direção do centro. Só que como essa extremidade onde o elástico está fixo está muito mais estável por causa do peso, então a extremidade mais instável vai na direção da estável. Volta um pouquinho para lá, por favor. Estica mais o elástico. Aí. Agora imagina a seguinte situação, esse elástico continua tendo força para puxar, né, o suficiente para puxar, para movimentar essas duas alavancas, mas eu vou vir aqui, ó, e segurar essa alavanca aqui. Então vai juntar o meu peso, né, mais a fixação que eu provoquei em cima dessa alavanca. O que acontece agora? Se o elástico tiver suficiente força para encurtar, mesmo que ele queira puxar os dois lados na direção do centro, como aqui está mais estável, é aquele lado lá, como aconteceu agora, que vem na direção do lado que antes era mais instável, mas agora passou a ficar mais estável por causa da minha estabilidade extra provocada pelo meu corpo em cima do corpo dela, tá? Volta um pouquinho só. Então, o que eu estou querendo mostrar? Que nos dois casos que houveram a movimentação, não foi o elástico que definiu, o elástico estava fazendo assim, trazendo os dois pontos na direção do centro. Num primeiro momento, ela era mais leve do que ele, ela é mais leve do que ele, então o corpo dela foi na direção do dele, porque o dele estava estável pelo maior peso. Depois eu estiquei o elástico de novo e apesar dela ser mais leve, eu fixei o corpo dela, então ela ficou mais estável, mesmo sendo mais leve. E aí o lado mais pesado veio na direção do mais leve. Isso acontece toda hora no corpo humano, tá? Essa relação que eu acabei de mostrar. O músculo, quando o cérebro manda um estímulo para o músculo para ele contrair, a contração no músculo vai acontecer exatamente igual ao elástico, vai trazer os dois pontos onde ele está inserido, tentar trazer os dois pontos na direção do centro. Por que não acontece isso? Porque geralmente tem uma alavanca que está mais pesada ou mais fixa, aquela fica paradinha, e a outra que está mais instável, né, ou menos fixa, vai na direção da que está
mais pesada ou mais estável, mais fixa. Então, isso que eu acabei de fazer com ela aqui, eu provoquei uma estabilidade nela por uma força minha, externa, o peso do meu corpo, mais segurando ela aqui, para aí essa alavanca ficar estável e a mais pesada, apesar de ser mais pesada, ficou mais instável do que essa, que era mais leve, mas ficou mais estável pela minha contração, né, pelo peso do meu corpo e tudo mais. Então é isso que acontece num exercício, chega um pouquinho mais perto agora. Imagina o seguinte, ela está fazendo exercício, a flexão do quadril, algum exercício que eu faça o movimento de flexão de quadril e de joelho, como num agachamento. Segura para ele o elástico, faz a posição como se fosse fazer o agachamento, por favor. Isso. Então, o que acontece? Chega mais para frente aqui para a gente chegar no centro do vídeo. Durante esse movimento do agachamento, nessa hora aqui, por exemplo, né, vou pegar um momento do exercício. Na hora que eu contraio glúteo e isquiotibiais para voltar aqui para cima, nesse momento, volta lá. Se eu contrair o glúteo, eu tenho de um lado glúteo e isquiotibiais fixos na pelve. Do outro lado da pelve, eu tenho os extensores da coluna. Se eu contrair essa musculatura sem contrair os extensores da coluna, a pelve é muito mais instável do que o meu membro inferior inteiro. Então, o normal, quando eu contraio o glúteo, era o movimento acontecer na direção do estável, né? E a parte mais instável, a pelve, vai na direção do fêmur, que está muito mais estável. Isso provoca retroversão da pelve com flexão da coluna lombar. Risco de lesão na articulação lombar, da coluna lombar, e provoca insuficiência ativa para glúteo e isquiotibiais. Então, eficiência lá embaixo, risco de lesão lá em cima. Então, aqui tem que fazer a mesma coisa que eu fiz com ela. Qual que é a função aqui? Eu contraio os extensores da coluna suficientemente com força para manter a pelve aqui, apesar de ela ser mais leve. Agora, pela contração dos extensores, vai passar a pelve a ficar mais estável do que o membro inferior. Então, a contração aqui, em vez de movimentar a pelve, vai movimentar o fêmur. E aí o fêmur vai na direção de estender o quadril. Tá? Como vocês viram aqui, essa relação acontece em todos os exercícios da musculação, porque geralmente eu tenho uma alavanca muito maior, quando eu mexo os membros, tanto o superior quanto o inferior, a alavanca que está movimentando é muito maior do que a escápula, de peso, né? Muito mais estável do que a escápula, ou lá embaixo no membro inferior, muito mais estável do que a pelve. Então eu tenho que ter músculo que circunda a pelve, segurando a pelve em todos os exercícios de membro inferior, e tem que ter músculo segurando a escápula em todos os exercícios de membro superior, porque além do peso do membro superior, que está de um lado do eixo, muito maior do que a escápula, eu ainda tenho o aparelho que eu está me puxando no sentido contrário, que dobra, triplica, quadriplica o tamanho de peso de um lado do eixo, e do outro lado eu só tenho a escápula. Então eu preciso contrair vários músculos na escápula para tentar estabilizar. Agora, o interessante, que é o que nós vamos ver em outros exercícios, é como eu perceber isso, que músculo que tem que contrair para segurar um determinado movimento, fazer a alavanca mais leve ficar mais fixa, para mais pesada movimentar na direção da mais fixa. E aí vocês vão entender a importância fundamental de contrair a musculatura correta, contração isométrica, estabilizadora na maioria dos exercícios de musculação, e como isso afeta a integridade do exercício, risco de lesão, que diminui muito, porque aumenta a eficiência da técnica, e prevenir as insuficiências e os detalhes que podem diminuir a eficiência do movimento. Então, se usar esse conhecimento com eficiência, aumenta a intensidade do exercício, aumenta a eficiência da técnica e diminui, consequentemente, risco de lesão. Tá bom? É isso aí, pessoal. Bons treinos.